Olá, meu caro aluno, que bacana aí nessa aula de número 3, né? Que você aprendeu sobre a densidade das substâncias e os fatores que alteram a densidade de uma substância, tá joia? Para isso, vamos fazer uma breve revisão desse conteúdo para que você possa ter sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha só, vimos aqui a densidade ou massa específica. Daí, ó, densidade ou massa específica. E nós aprendemos que, matematicamente, a densidade expressa exatamente a relação entre a massa de um corpo e o seu volume ocupado. Assim, dividindo a massa de um material por seu volume, teremos a fórmula que calcula a densidade. E aí, sendo assim, a densidade é igual a massa sobre volume. A massa você pode expressar em grama ou expressar em quilograma. No entanto, quando a massa, você pode também expressar o volume em centímetro cúbico, em litro, ok? Ou em mililitro também, é verdade? Não tem problema. Isso aqui são apenas como devemos expressar as unidades quando se determina a densidade de uma substância. Só enfocando, meu caro aluno, que a densidade é a massa de uma substância. E o volume é que aquela substância ocupa, ou seja, o espaço, a extensão. Tá certo? Para que a gente não confunda essas unidades de grandeza, tá bom? Uma vez que nós estamos trabalhando com a grandeza, massa e volume. E na sequência, vimos ainda que se misturarmos a areia na água e também no óleo, em qualquer proporção, o sistema apresentará sempre o seguinte aspecto. Mas por que apresentará esse aspecto? Porque cada substância tem a sua densidade, que é uma propriedade específica, tá certo? Com certeza, cada substância possui sua propriedade, a densidade. E apesar disso, né, nós também temos 3 substâncias que são substâncias immiscíveis. Nós temos um sólido e 2 líquidos, né? Assim, podemos identificar a substância que existe no material desconhecido, calculando a densidade deste material. Beleza? Observando, aí nós temos o óleo menos denso do que a água menos denso do que a areia. Com relação a alguns fatores que afetam a densidade, nós vimos que, quanto ao tipo de material, substâncias diferentes possuem densidades diferentes. Com relação à temperatura, nós vimos também que a densidade, certo? Só corrigindo aqui, a densidade varia conforme a temperatura. E o estado físico, a água no estado sólido flutua na água líquida. Por quê? Porque aumenta o seu volume. E assim, nós temos que alguns fatores são possíveis de alterar a propriedade das substâncias. Valeu aí a revisão, meu caro aluno? Agora, fique ligado, você vai resolver a sua atividade e, em seguida, voltaremos para os devidos comentários, ok? Boa sorte na atividade, meu caro aluno!
E aí, que bacana, meu caro aluno. E aí, como é que foi aí a atividade? Saiu bem? Ah, que legal, hein? Calcular a densidade das substâncias depois de tanta explicação só podia ter sucesso. Mas se você, por acaso, durante a atividade, né? Se você teve dúvida, é atividade de sala, que é o aprendizado. Nós partiremos para os comentários de cada questão. Valeu? Vamos lá então nos comentários? Aqui, meu caro aluno, olha só que bacana. Uma substância química é qualquer espécie de matéria formada por átomos que pode ser representada por fórmulas em proporções específicas. Cada substância possui um conjunto definido de propriedades e uma composição. Considere as seguintes afirmativas com relação às características das substâncias químicas e indique F para falso e V para verdadeiro. Na primeira, uma substância química pode ser formada somente por átomos do mesmo elemento químico. Uma substância química possui arranjo estrutural igual entre si. Lembrando aqui, meu caro aluno, eu queria só lembrar aqui para você que nessa primeira expressão, olha, uma substância química só pode, olha só pode ser formada por átomos do mesmo elemento químico, né? Uma substância química pode ser formada somente por átomos do mesmo elemento químico. Então, só para enaltecer, tá bom? A expressão somente por átomos do mesmo elemento químico. 2. Uma substância química possui arranjo estrutural igual entre si. 3. As propriedades físicas como densidade, ponto de fusão e de ebulição de uma substância química são fixas. E por último, o mesmo elemento químico o mesmo elemento químico, olha só, o mesmo elemento químico pode originar substâncias químicas diferentes. Olha aí. Então, vamos com relação à resposta. Na letra A, nós temos falso, falso, verdadeiro e assim sucessivamente. Por que a letra C? Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, o que acontece? Na letra C, olha aí, por que é falso? Uma substância química pode ser formada somente por átomos do mesmo elemento químico? Não. Você vê que isso aí é falso, por quê? Porque a água, ela contém dois elementos químicos diferentes. Hidrogênio e oxigênio. Então, uma substância por átomos do mesmo elemento químico, não, pode ser formada por átomos de elemento químico diferente. Por isso que a alternativa é falsa. 2, é verdadeiro, uma substância química possui arranjo estrutural igual entre si. Claro, as moléculas entre si, elas estão em movimento e elas podem gerar arranjo estrutural entre si. Letra C, as propriedades físicas como densidades, ponto de fusão e de ebulição são fixas? Sim. Quando a gente fala são fixas, é porque são propriedades específicas de cada substância. Então, quanto a isso, não tenha dúvida. V, um mesmo elemento químico pode originar substâncias químicas diferentes? Pode. De que maneira?
Você vê as substâncias, por exemplo, oxigênio. Nós temos O2, que é o gás que respiramos. Mas nós temos também o ozônio. Nós temos o O3. Quanto ao carbono, nós temos o carbono grafite e nós temos o carbono diamante. Então, claro, um mesmo elemento químico, do ponto de vista de alotropia, que são alótropos, eles podem formar substâncias diferentes sim. Tranquilo? Sendo assim agora, partiremos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: 5 cremes dentais de diferentes marcas têm os mesmos componentes em suas formulações, diferindo apenas na porcentagem de água contida de cada um. A tabela a seguir apresenta massas específicas e respectivos volumes, ambos a 25 graus Celsius. Ou seja, a marca do creme dental A tem massa de 30 gramas, ocupando o volume de 20 mililitros. B, massa de 60 gramas, volume 42 mililitros. C, massa de 90 gramas, volume de 75 mililitros. D, massa de 120 gramas, volume 80 mililitros. E o creme E, massa de 180 gramas, volume de 120 mililitros. Diante disso, supondo que a densidade desses cremes dentais varia apenas em função da porcentagem de água e massa contida em cada um, pode-se dizer que a marca que apresenta maior porcentagem de água em sua composição é, lembrando que a densidade da água é 1 grama por mililitro. E aí você, meu caro aluno, diante desse anunciado, será que você assinalou a letra A como resposta certa, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Se você assinalou a letra C, então eis aí exatamente a resposta correta. Vamos agora ao comentário? Vamos lá no comentário? A resposta à letra C, porque tendo densidade igual à relação de massa sobre volume, para a substância a densidade 30 gramas por 20 mililitros, ou seja, a densidade do creme A, 1,5 grama por mililitro. Com relação à marca B do creme, essa densidade foi de 60 gramas por 42 mililitros. Quer dizer, a densidade desse creme, 1,429 gramas por mililitro. Com relação à marca C, nós tivemos uma densidade de 90 gramas por centímetro cúbico, o que corresponde a uma densidade de, 90 gramas por 75 mililitros, não é isso? Então, dando 1,2 gramas por mililitro. Na letra D, densidade 120 gramas por 80 mililitros, quer dizer, 1,5 gramas por mililitro. E na letra E, 180 gramas por 120 mililitros, 1,5 gramas por ml. Daí, o que nós entendemos? Que você tem, quanto maior o volume em relação à dada massa, menor será a densidade e vice-versa. Tranquilo? Então, esta questão, meu caro aluno, ajuda a você refletir muito bem sobre como calcular a densidade das substâncias. Moral da história. Quanto maior o volume, que eu acabei de abordar, de água, menor a densidade das substâncias. Tranquilo? E agora, vamos em frente, porque teremos mais questão para o seu comentário. Nessa questão, abordamos o seguinte.
Densidade absoluta é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos. Para isso, obtemos a densidade do corpo A, do corpo B e a densidade do corpo C. Os alunos verificavam que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. Diante disso, após a análise, os alunos ordenaram, ou seja, colocaram na sequência corretamente a densidade desses corpos da seguinte maneira. Então, observando as alternativas, na ordem das densidades, será que a letra A, densidade de B maior do que A, que é maior do que a densidade de C? Letra B. A densidade de B é igual à densidade de A, porém menor do que a densidade de C. Na letra C, a densidade de C é menor do que a densidade de B, porém igual à densidade de A. Na letra D, a densidade de B é menor do que a densidade de C, menor que a densidade de A. E na letra E, densidade de C menor que a densidade de B, menor que a densidade de A. E aí, qual a resposta correta? Você quer ver? A letra A, a substância material, B tem densidade menor do que de A, e A, consequentemente, menor do que C. Quer dizer, C é a substância que tem a maior densidade, tá joia? Partindo para o comentário, nós vimos a massa de A é 1,5, a de B de A 1,5, e aí assim sucessivamente. Relacionando a densidade de A, nós chegamos que a densidade de A é 1,5, 1 vezes e meia a densidade de B. Na densidade de B, nós vimos que relacionando a massa de B com o volume de B, tá certo? Então, meu caro aluno, observando aí, observemos que a densidade de C, ok? Só para você enaltecer, foi igual a 1,6 a densidade de B, caracterizando, portanto, a resposta C. Então, meu caro aluno, nesta aula, só para enaltecer um pouco mais os comentários, que bom que você aprendeu a calcular a densidade de diferentes substâncias, tá bom? Então, gratos pela sua atenção e fique ligado porque nós vamos ter muito mais aulas de Química para você. Um grande abraço e até a próxima aula.